Pronto, vou começar, tá? Começando, preste atenção. Iremos agora fazer a correção das páginas 118 a 120. Iremos finalizar, na verdade, o livro volume 3, tá certo? Onde, a partir da semana que vem, vocês terão que trazer o livro volume 4, tá certo? Vocês terão que trazer o livro volume 4. Aos alunos que estão em casa que ainda não pegaram esse livro volume 4, vocês terão que vir à escola para poder pegar esse livro, até porque eu irei iniciar, assim como daqui a pouco os outros professores também irão iniciar, tá certo? Então, lembrando, vão ter que trazer os dois, viu? Porque tem professor que não terminou o volume 3. Então, vocês terão que trazer na aula de matemática o volume 3, que é do professor que vai trabalhar com o volume 3, e o volume 4 para a aula de matemática, correto? E foi decidido que o conteúdo do simulado, que será um simulado com consulta, você já tem aí a data que será esse simulado. Então, esse simulado, tá bom? Decidimos que será o último capítulo do livro, volume 3, capítulo 3, que é probabilidade e estatística. Então, as páginas são da 107 a 120. Da 107 a 120. Lembrando para vocês que essas páginas todas foram feitas correção, tá bom? Então, ainda terá uma revisão sobre esse conteúdo e vocês têm aí o livro de vocês. Outra coisa, esse simulado, ele é a P2. Vocês sabem que terá a P1, que será um trabalho, não é verdade? Esse trabalho será uma ficha de atividades que eu irei entregar a vocês e vocês irão responder e me entregar. Com relação ao pessoal que está em casa, eu só vou procurar me informar se essa ficha vocês terão que vir buscar na escola ou se será enviada para o grupo do WhatsApp de vocês, tá certo? Mas aí saibam que a primeira unidade será essa ficha, tá certo? Então, essa ficha que terá uma data de entrega, vocês irão entregar e irá valer de 0 a 10, assim como o simulado também irá valer de 0 a 10. Eu ainda não preparei a ficha, então não sei mais ou menos quantas questões eu vou colocar na ficha, mas o simulado, vocês sabem que são 5 questões, onde cada uma vale 2 pontos. Até totalizando em 10 pontos. Oi. Vai ser o mesmo, eu não vou diferenciar o assunto, não. Oi? Queria outro, era? Tem gente chegando agora. Olá, Sabrina, chegou agora ou tinha saído e entrou de novo? Pronto, para não perdermos tanto tempo, vamos lá. Alguma dúvida? Não, né? Então, semana que vem, provavelmente, vocês estão recebendo essa ficha, que será o trabalho de vocês, tá certo? Ok? Então, já foi dada todas as informações, tá bom? Sabrina, que chegou depois, tá sendo gravada essa aula, depois você veja direitinho lá o que foi falado, que foi com relação ao simulado e o trabalho que será a nota da P1, tá bom? Pronto. Então, todos aí com o livro aberto na página 58 para poder iniciarmos a correção. Essa correção será com relação ao capítulo de porcentagem, de probabilidade e estatística. Tem assim, ó. Primeira questão. A partir da narrativa de diferentes situações, classifique-as como eventos dependentes ou independentes. Nós estudamos esses dois tipos de eventos. Letra A. Lançando duas moedas ao mesmo tempo. Deseja saber a probabilidade de caírem viradas uma cara e uma coroa. Uma depende da outra, por acaso? Então, é um evento independente. Lembrando para vocês que evento é tudo aquilo que eu quero que aconteça, tá certo? Então, se eu digo assim, por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de cair cara? Quantos por cento? 50, não é isso? Porque a mesma chance para um é a mesma para o outro. Porque eu só tenho uma cara e só tenho uma coroa, ok? Letra B. Marina, atenção, gente.
comprou um jogo de xícaras pela internet. Ao receber sua encomenda, percebeu que 3 das 6 xícaras vieram trincadas. Retirando 2 peças ao acaso, deseja-se saber a probabilidade de se obter as 2 xícaras defeituosas. Então, aí é um evento dependente. Vocês perceberam que são 6 xícaras, certo? 3 estão trincadas. Se 3 estão trincadas, 3 estão boas. Então, aí é 50%, não é isso? Então, aí deseja-se saber a probabilidade de se obter as 2 xícaras defeituosas. Então, aí é um evento dependente, porque vai depender, tá certo? Depender dela ser defeituosa ou perfeita, vamos dizer assim. Letra C. Em um saco de balas, tem-se 16 balas de cereja, 14 balas de hortelã e 7 balas de café. Deseja-se saber a probabilidade de retirar sucessivamente, com reposição, 3 balas de hortelã. Quando é com reposição, automaticamente já sabe que é independente, porque é com reposição. Ou seja, tirou a bola, eu tirei, por exemplo, uma bala, tá certo? De cereja, tirei. Aí eu vou tirar outra. Mas para tirar aquela outra, eu fui e coloquei de novo ali, dentro daquele saco, a bala de cereja. Então é com reposição, certo? Normalmente os sorteios, eles são sem reposição. Na verdade, porque a partir do momento que aquela, vamos dizer, uma bola, a partir do momento que aquela bola foi sorteada, ela não é colocada novamente dentro da urna. Normalmente continua aquele sorteio. Então, normalmente, se trabalha com sorteio, quando se utiliza bolas, sem reposição, certo? Segundo, sabendo, se fosse assim, seria até fácil, né? Você, por exemplo, aí está participando de um sorteio, tem lá vários nomes, dentro daquele saco, vai sortear um nome, ganhou um determinado prêmio. Aí vai sortear outro prêmio, vai colocar o nome de novo, Então, assim, é muito difícil isso acontecer, né? Porque aquela pessoa que foi sorteada já está descartada para o próximo prêmio. Então, segunda questão. Sabendo que Fernando lançou duas vezes consecutivas o mesmo dado de 6 lados. Quando ele coloca 6 lados, porque hoje em dia já tem outros dados com outros números de lados, né? Mas assim, o que é utilizado na matemática é esse de 6 lados, tá certo? Então, responda. Letra A. Gente, presta atenção, que isso é bem interessante, viu? Qual é a probabilidade de cair um número par no primeiro lançamento? Gente, quantos números pares eu tenho no dado? Eu tenho 3, né? Eu tenho quem? Eu tenho 2, 4 e 6. Eu tenho 3 de quantos? De 6, né? Eu não tenho 6 faces? Dessas 6 faces, 3 são pares. Então, a razão que... Meio que 50%, né, Karine? Oi? Porque, tipo, são 3 de 3. Fica Ao quanto? total, ao total são 6 números. Aí fica 3 ímpares e 3 pares. Não é? Isso, isso. Mas aí eu estou analisando a quantidade de par com o total. Não existe 3 pares? Sim. Então, 3 pares de quanto? Do total. de 6. Então, por isso que a razão aqui ficou 13 está para 6. Gente, prestem atenção, isso pode ser questão de simulado. Por que 13 está para 6? Porque eu quero saber qual é a probabilidade de cair o número par. O que eu quero é que caia o número par. Então, primeiro eu escrevo o que eu quero. Quantos números pares eu tenho? 3. E embaixo, que é o consequente, é tudo que eu tenho, que no caso será o espaço amostral, são 6. Então, ficaria 13 está para 6. Mas por que eu coloquei igual a 1 está para 2? Porque simplificou. Simplificou por quanto? Por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, ficou 1 está para 2. Bem simples. Aí, agora, eu acho que tem a ver até com o que já foi falado aí. A Heloísa está falando. Nessa letra B diz assim, qual é a probabilidade de cair o número ímpar? E aí? Número ímpar. 50% também, né? Vejam, se existe 3 pares, vão existir 3 ímpares. Então, vejam que a razão foi a mesma. No segundo lançamento, sabendo que no primeiro lançamento caiu o número par. Então, aí, fica 13 está para 6, que simplificando, 1 está para 2. C. Qual é a probabilidade de cair 2 números ímpares e 2
Desculpa. Qual é a probabilidade de cair dois números ímpares em dois lançamentos consecutivos? Vejam só, são duas vezes. Tá certo? Na primeira, não. Somar não, multiplicar. Tá certo? Então, no primeiro lançamento, não é um está para dois que a gente viu aqui, ó, simplificado, vezes, no segundo lançamento não caia novamente ímpar, então será novamente um está para dois. Então tem que multiplicar. Um vezes um, dois vezes dois. Os lançamentos do dado caracterizam eventos dependentes ou independentes? Eles são independentes, cada um por si, tá certo? Então aí são eventos independentes. Posso passar? O pessoal de casa sempre passa, porque geralmente eles tiram print e depois fazem, né? Vou passar, tá certo? Tá, pode passar. Se tiver alguém que esteja ainda fazendo, você vai falar, tá? Pessoal, gosto sempre de olhar, porque tem gente que não fala, mas aí colocam no chat. Não tem ninguém que falou, não. Então, vou continuar. O pessoal que estou em sala, posso passar, né? Terceiro. São 3 páginas, né? Vai até a 12ª. Terceiro. 4 moedas. O nível, vejam só. O nível dessas questões é mais ou menos o nível como será o simulado. Então, eu quero que todos prestem atenção direitinho, tá? 4 moedas são lançadas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda? Preste atenção. Se eu lanço uma moeda só, quais são as chances de cair? Não, não é isso que eu quero dizer, não. Cara ou quantas chances eu tenho? 2. Então, isso aí se chama número de elementos do espaço amostral. O que é espaço amostral? Tudo que eu tenho. Então, quando eu lanço uma moeda, tudo que eu tenho são 2 faces. Uma cara ou coroa. Sendo que são quantas moedas que serão lançadas? 4 não multiplica. Você vai multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2. 16. Vou montar a probabilidade. O que é probabilidade? Será uma razão, uma divisão daquilo que eu quero sobre aquilo que eu tenho. Eu vou ter 16 faces. Mas o que eu quero é o quê? É que qual é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda. Então, no caso, se eu lanço as 4 moedas de uma vez, só existe o quê? Vão existir 4 chances para cada uma cair coroa. Pode ser que a primeira caia coroa, a segunda coroa, a terceira coroa e a quarta coroa. Então, quer dizer que existem 4. 4 de 16. Tá certo? Porque serão 16 resultados diferentes que poderão acontecer. Vou dar só alguns exemplos. Poderá cair cara, coroa, coroa, coroa. Poderá cair cara, coroa, coroa, cara. Então, se vocês fizerem todas, vão existir 16 diferentes. Mas de cair todas coroas, só vai existir uma única chance para cada um, né? Que no caso, fica aí 4 só para 16, que simplificando os dois termos aí por 4, 4 dividido por 4, 1, 16 dividido por 4, 4. Logo, a alternativa correta é a letra C. Montar a probabilidade. Olha, só lembrando para vocês que eu falei ontem, se vocês lembram, que a probabilidade ela pode ser expressa em razão, números decimais ou porcentagem. A terceira foi expressa em razão, certo? Aí vocês poderão perceber como é que eu sei que é razão? Pelas alternativas. Se as alternativas não tivessem 1 está para 4, teria que fazer a divisão de 1 dividido por 4, que daria 0,25. Aí, se não tivesse esse valor, 0,25, tivesse em porcentagem, você teria que multiplicar 0,25 por 100, que daria 25%, certo? Quarta questão. É assim, Carlos trabalha em uma granja e sua função está relacionada à distribuição dos ovos. De um conjunto de 50 ovos recolhidos, 12 estavam quebrados. Letra A. Qual é a chance de ele retirar um ovo quebrado desse conjunto? Quantos ovos tinham quebrados? 2 de quantos? Então, 12 está para 50. Simplifica por 2 e está para 25. Não, é razão, tá? 1 está para 25. Olha, no texto fala que tem 2 ovos quebrados.
E quantos ovos tem no total? Então, fica 12 está para 50. Tá? Mas tu não tem que simplificar? O número que dá para dividir 2 e 50 ao mesmo tempo é 2. Tá certo? 2 dividido por 2, 1. 50 dividido por 2, 25. Certo? B. Qual é a probabilidade de se retirar, de ser retirado um ovo em perfeitas condições e, na sequência, um ovo quebrado? Gente, vejam só. Preste bem atenção, vocês de casa também. Gente, vejam só. Quantos ovos estão em perfeitas condições? Se 12 estão quebrados, quantos estão em 48 de quanto? Vezes, porque aí pediu duas coisas, por isso coloca vezes. Vezes, se eu tirei um ovo já, ficaram quantos lá? 49. Quantos tem quebrados? Então fica 2 está para 49. Fica 49 porque já foi retirado um ovo, certo? Então não existe mais Ô, Camila, 50. por que Oi, 49? pronto, justamente. Quantos ovos tinham? Tinha 50. Preste atenção, vou explicar de novo, tá? Vou explicar novamente. Deixa eu ler novamente. Hein? Qual é a probabilidade de se retirar um ovo em perfeitas condições? Vamos ver primeiro em perfeitas condições. Quantos ovos eu tenho em perfeitas condições? E aí, pessoal de casa, quantos ovos eu tenho em perfeitas condições? 48, porque 2 estava quebrado. Pronto, 12 estavam quebrados, então eu tenho 48. 48 de 50, não é isso? É isso, é É, isso. Vezes, agora ele diz, e na sequência, um ovo quebrado. Quantos ovos quebrados eu tenho? Dois ovos. 3. 2. Agora eu estou analisando no total, gente. Eu tenho 2. Eu já tirei um ovo, tá certo que foi de perfeitas condições. Tirei um só. Quando eu tiro um, lá dentro vão ter quantos? Ah, porque a senhora tirou um do lugar que estava, né? Isso mesmo. Ah, Quando eu Então falei vai que tem ter um, 49, né? 49, isso mesmo. Aí aqui vocês fariam 48 vezes 2, tá certo? Eita, aqui ajeitem, tá? No caso não dá 48, não, aqui não. 96, né? 96, tá? 48 vezes 2, 96. 50 vezes 49, 1.225, tá? Então aqui fica 96, está para 1.225. Escutaram, né? Que não é 48, é 96. Dúvidas em casa, entenderam também? Que aqui é 96, viu? Sem entender, peraí. Se fosse o quê? Se fosse aqui, você deixa eu apontar para tu dizer. Se fosse aqui? Aqui? Se fosse aqui, o quê? Não, é porque eu tô falando aqui, ó. Aqui 48 vezes 2, eu repeti 48, mas não é 48, é 96. 2 não, 50. Ah, tu tá cruzando, não é cruzando não. Multiplica 48 vezes 2 e 50 vezes 49. É uma multiplicação. Só seria cruzando se tivesse uma igualdade ali entre o 48 e só para 50 e 2 só para 49. Se tivesse isso, se tivesse uma igualdade, mas não tem igualdade não, tem um vezes. Então é 48 vezes 2, que dá 96, 50 vezes 49, que dá 1.225. Viu agora? A gente está fazendo produto do meio pelos extremos. Pronto, presta atenção. Quinta questão, prestem atenção. Em uma reserva florestal, existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis, 1.132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves. Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual a probabilidade de ser uma borboleta? Então, o que é que você teria que fazer? Primeiro, antes de tudo, tem que saber sempre o total. Tá certo? O total de espécies. Então, vocês teriam que somar todos eles. Somar 263, mais 122, mais 93, mais 1.132, mais 656. Esse será o quê? O número de elementos do espaço amostral irá ocupar a parte de baixo, tomando tudinho dá 2.266, certo? Sendo que aqui só quer que seja borboleta. Então, quantas espécies de borboleta eu tenho?
Tá aqui, ó, no texto, ó, 1.132. Então, aqui ficaria 1.132, tá certo? Está para 2.266. E teria que fazer essa divisão. Não vai dar exato. Dá aproximadamente 0,4.996 em número decimal. Aí vocês iriam ver que na alternativa não tem, porque está em porcentagem. Para transformar para porcentagem, você tem que multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a vírgula irá se deslocar para a direita 2 unidades, ficando, no caso, 49,96%. A alternativa correta, a letra D. Compreenderam essa? É uma questão do Enem, viu? Que as questões do Enem, elas são bem contextualizadas. Pois é, verdade. A divisão, né? Porque coloca os números muito altos. Às vezes até sabe fazer, né? Mas aí leva um tempão para fazer essas divisões. Agora vê. Olha, vê só, a gente já está falando aqui uma coisa que é bem interessante, vejam. Por acaso, só vocês analisarem o seguinte: estão vendo que é quase a metade de um para o outro? Se vocês observarem, é quase a metade. Mas, então, não poderia ser nem letra A, nem letra B, nem letra C. Porque letra A, letra B, letra C está mais da metade. Então, vocês ficariam em dúvida só na letra D e na letra E. Entendeu? Porque a metade não é 50%. Então, aqui não está a metade, está quase a metade. Então, aí, vocês poderiam analisar através disso. Tá certo? Oi? Entendeu? E está bem próximo, assim, até por lógica daria para fazer essa. Porque se vocês analisarem, está quase próximo. O que está mais próximo da 50% é a letra D. Na verdade, posso passar? Posso passar, pessoal de casa? Pode. Passei. Sexta questão. Ó, um lote de brinquedos é formado por 100 peças boas, 40 peças defeituosas e 20 com caixas amassadas. Um brinquedo é escolhido ao acaso. Calcula a probabilidade de que, letra A, o brinquedo não tenha caixa amassada. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o cálculo, tá certo? Nesse caso, quantos brinquedos eu tenho? 100 mais 40, mais 20, 160. Aí eu já achei o número de elementos do espaço amostral. Agora, eu quero o número de elementos do meu evento, aquilo que eu quero que aconteça. Não tenha caixa amassada. Então, quais são os que não têm caixa amassada? Os que são as peças boas e as peças defeituosas. Então, 100 mais 40, então fica 140 e está para 160. Presta atenção para não confundirem, tá? Quando a questão diz que o brinquedo ele não pode ter a caixa amassada, o brinquedo ele pode estar em perfeitas condições ou as peças podem estar defeituosas. O que ele não quer apenas é que a caixa seja amassada. Então, o total aqui existe 160. Então, 160 é o total e aqui, no caso, eu somei 100 mais 40, 140. Cortei aí o zero, ficou 14, está para 16. Simplifiquei os dois termos por 2, 7 está para 8. Ok? Sete em 8. Porque, vê, olha a letra A. O brinquedo não tem a caixa amassada. Ele só não pode ter a caixa amassada. Mas pode ter peças boas ou peças defeituosas. O que ele não quer é apenas que a caixa seja amassada. Aí tu vai somar 100 mais 40, 140. Isso. Isso. Ele não disse que não quer defeituoso, ele só não quer que a caixa seja amassada. As peças podem ser boas ou defeituosas. Entendeu? Letra B. O brinquedo não tenha problemas. Se o brinquedo não tem problemas, as peças podem ser boas e as caixas podem ser amassadas? Podem, né? Então, aqui nesse caso, vamos lá. O brinquedo não tenha problemas. Não. Se o brinquedo não vai ter problema, a caixa pode ser amassada? O brinquedo não pode ter problema. Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. De caixa, isso. Aí, ó, então terá que ser o quê? Todas boas. Quantas boas eu tenho?
De quanto? 160. Então, aqui, ó, cortei o zero, 10 está para 16, simplifiquei por 2, 5 está para 8. Agora aqui, ó, precisão. O brinquedo seja bom ou tenha caixa amassada. Então, aí vocês iriam simplesmente montar. No caso, o brinquedo seja bom. O brinquedo seja bom é quanto? 100 está para 160, teriam que simplificar. Depois iriam multiplicar, porque aqui tem ou tem a caixa amassada. Quantas tem caixa amassada? 20 de 160, não é isso? Aí iriam simplificar e multiplicar esses resultados, que daria 13 só para 4, certo? Tem questões nesse livro que ele bota a calculadora de lado, porque aí os valores dariam muito altos, então ele pede para que calcule com a calculadora. Hã? Minha escola libera, entendeu? Porque eu quero que vocês realmente pensem. E não é adequado, é bom, porque você vai fazer um concurso. É isso que a escola diz, e eu concordo. Você vai fazer um concurso. Aí você vai poder levar a calculadora? Não pode, que não pode ter. Na faculdade pode, eu usei muito. Eu usei muito. No dia a dia pode, né? Olha, deixa eu dizer para vocês. Na faculdade, ele é liberado para estatística, justamente, de probabilidade, porque tem esses cálculos, como eu falei, vocês falaram agora, poxa, essa divisão é muito chata, não foi isso? Então, é liberado na faculdade quando é essas disciplinas. Aí é liberado. Nem para todos são. Agora, na escola, não é liberado para vocês. É, mas não liberam. Não adianta nem eu postar, porque não liberam. Olha, sétima questão. Nas condições apresentadas no exercício anterior, foram retirados dois brinquedos ao acaso. Calcule a probabilidade de que ambos os brinquedos estejam bons. Gente, aí é para fazer a multiplicação, tá certo? Ó, ambos os brinquedos estejam, são dois brinquedos retirados. Ambos sejam bons. Seria 100 está para 160, então aí você teria que fazer a multiplicação dos dois. Daria 165 está para 424. Pelo menos um brinquedo esteja bom. Aí, nesse caso, o total, vejo que agora é 424, porque no caso vão ser dois brinquedos, tá certo? Que serão retirados ao acaso. Então, 365 está para 425. Nenhum brinquedo tem a caixa amassada. Então, aí, ó, 973 está para 1.272. E nenhum brinquedo esteja bom. No caso, se nenhum brinquedo está bom, então, no caso, eles estarão defeituosos e com caixas amassadas. 59 está para 424. Tá certo? Posso passar? Pode. Pronto. Oitava questão. E a nona questão é a interpretação dos gráficos. É assim, ó. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Esse gráfico aqui, gente, é chamado de gráfico de segmentos, porque é formado por segmentos de retas, e o gráfico de segmentos, ele é em função do tempo, tá bom? Então, temos aqui, o gráfico tem um título, ó, escalada da moeda americana em 2015, cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Eu falei, ele é em função do tempo. Bom? Então, aqui nós iremos analisar qual é a alternativa correta. Então, em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689 em 2014. Aí vocês iriam em dezembro de 2014. Então, vocês iriam analisar aí, ó, dezembro de 2014. Estão vendo aí dezembro? Deixa eu só olhar aqui no gráfico. Tá tão apagado esse gráfico, né? Setembro. Pronto. Ah, entendi agora. Por que a letra A não é considerada como correta? Porque nem dezembro tem aí, né? 2015, não? 2015. Tô vendo 2015. No texto tem 2015.
Pronto, então aí, na letra A está descartado porque a informação nem está no gráfico. Aí, ó, letra B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Então, tem 28 de setembro aí. A função que representa em setembro foi o maior, 22, não foi? É porque tá bem... Tá, 22 foi o maior. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico? Ele sempre foi crescente? A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e março foi menor que 1 centavo de real. Vocês teriam que fazer a subtração, tá certo? A alternativa correta, a letra D, vocês iriam fazer uma subtração entre os valores de cotação do dólar comercial de maio e março. Vocês iriam analisar aí, ó, maio, que é o valor de maio, menos o valor de março. Então, vocês iriam verificar que, no caso aí, os valores da cotação do dólar comercial de maio e março foi menor que 1 centavo de real. Bom? Aí tem, em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629. Em 15 de agosto, não, né? Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D. Nona questão. O gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato. Sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos, em caso de empate, soma 1 ponto. E em caso de derrota, não soma ponto. Sinal é a alternativa correta. Letra A. A equipe perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodada. Será? Perdeu na segunda, na terceira e na quarta rodada. São todos iguais, não estão? Nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas? Seria a letra B. Aí teria que analisar um por um, tá, gente? Porque ele fala assim, ó, que sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos. E em caso de empate, soma 1 ponto. Tá certo? Então, nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de rodadas. Certo? Então, aí a alternativa correta é a letra B. Certo? Décima questão. Em um blog de variedades musicais, mantras e informações diversas, foram postados pontos de Halloween. Após a leitura de visitantes, poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos, ou seja, diferentes, acessaram essa postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Que gráfico é esse? De bar, muito bem. Tem aí contos de Halloween e opinião dos visitantes. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem de contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre os que opinaram ser assinalado que o conto contos de Halloween é chato, é mais aproximado por... Gente, vejam só. Os que consideram chatos foram quantos aí? Olhem para o gráfico. Foram o quê? 12%, não é isso? E os que não opinaram foram quantos? Então, analisando aí em relação aos que não opinaram, nós vamos ter o seguinte, em relação aos que não opinaram, tá? 100% que é o total, menos 21%, restaram quantos? Gente, o total geral das pessoas são 100%, mas temos que tirar aqueles que não opinaram. Quantos não opinaram? 21 não opinaram. Desses 21, sobraram quantos? Desses 79%, quantos consideraram chato? Então, fica 12% de 79%. E dividindo aí, certo, será aproximadamente 0,15. No caso, a alternativa correta é a letra C. Ok? E aí, todos?
Não, se o número é menor, você já sabe se o número do antecedente é menor do que o consequente, já sabe que tem que colocar um zero. Não vou passar, tá? Pronto. Finaliza aí, né? Não, tem a 13 ainda, né? Ó, deixa ele voltar que você vai. Olha, 11ª questão, gente. Rapidinho aí, ó. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, SAT, de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linha ou gráfico de segmento, tracejado, informa o número de reclamações recebidas no dia. O de linha contínua, vejam só, são dois segmentos. O que está contínuo, certo? Que não está tracejado, e o tracejado, tá bom? Então, o que está tracejado informa o número de reclamações recebidas no dia. E o de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. Então, as reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Temos aí o gráfico. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência, utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na terça e quarta. Terça e quarta, porque superou. O contínuo não é o que foi resolvido? Então, qual foi o de linha contínua que ultrapassou o de linha tracejada? Na terça e na quarta. Presta atenção, Pedro. Pedro, tu percebeste que essa aqui está toda preta sempre estava abaixo da tracejada? Então, aqui superou, aqui passou. Foi aqui, ó, que passou. Foi na terça e na quarta. Presta atenção aqui, pessoal. Terça e quarta passou. Nas outras, estava abaixo da tracejada ou igual à tracejada. Então, só superou quando se passa. Então, é terça e quarta. Ok? 12ª questão. Vou ver aqui. Ó, 12ª. Observe no gráfico o resultado de uma pesquisa realizada pela professora da escola Saber é Bom com seus alunos. Se cada criança escolheu apenas uma atividade preferida, quantas foram entrevistadas nessa pesquisa? E aí, o que é que faria? E aí, gente, o que é que teria que fazer? Uma questão dessa vocês iam perder? Olha, qual é a primeira coluna? Se refere ao quê? É esporte, né? Quantos tem? 30. O outro é clube da leitura. Quantos são? Quanto é 30 mais 15? O outro é teatro. Quantos são teatros? 30 mais 15, 45. 45 mais 25. 70, né? E o outro é artesanato. Quanto foi artesanato? 70 mais 20. A alternativa correta? Letra D. Aí vocês iam perder uma questão fácil, né? E, para finalizar, a 13ª questão tem assim. O gráfico apresenta o número de alunos por estado que participaram de um concurso de redação realizado por uma organização não governamental. Esse gráfico mostra que participaram do concurso, e aí, participaram do concurso mais de 300 alunos do estado do Rio de Janeiro. Olhem aí que foi mais de 300, tá certo? Então, observar aí o gráfico. Ó. Isso aí é um gráfico de barras horizontais. Então, analisando aí um por um, então a letra D seria a letra correta, a alternativa correta, certo? E com isso finalizamos o nosso livro, volume 3. Iniciaremos na próxima aula com o livro, volume 4. Pessoal, deixa eu finalizar aqui.